Hoje eu trouxe vocês para conhecer o nosso novo apartamento e eu vou contar para vocês como que a gente conseguiu pagar 369 mil em 62 metros quadrados aqui em Curitiba, e também vou mostrar para vocês como diminuir ainda mais o valor, cerca de 30 mil ali, do valor que você vai pagar diretamente com o proprietário do imóvel. Então, galera, esse é o nosso apartamento, tá? Essa é a vista da sala, que vocês têm logo ao entrar no apartamento. Então, aqui a gente tem um lustre, que o proprietário deixou já pra gente, no caso a construtora mesmo já deixou esse lustre. E tem o rebaixo em gesso no teto todo. Já tem esse espacinho ali, não sei como é que se chama, pra colocar fita LED pra fazer aquele teto flutuante, né? É uma coisa meio caída, uma coisa meio anos 80, mentira, anos 80 nem tinha essa tecnologia ainda, mas não é assim tão legal quanto já foi, né? Então aqui tem o quadro de luz, o interfone, que essa parede aqui eu nem sei porque ela existe, mas ela está aqui, ela existe. E eu acho que a ideia aqui era separar o que é a sala do que vai ser a cozinha, né? Acho que foi essa ideia que eles pensaram. Aqui já tá o piso, que a gente vai trocar, porque esse piso me dá gastura. Se você pode observar, eu não sei quem foi o design que fez isso, mas, né? Obviamente o design, quem colocou, ninguém se conversou, porque os veios do piso não encontram com o outro, mas isso é coisa para outro vídeo, que eu vou reclamar mais ainda desse piso e falar por que a gente trocou e etc. Então aqui a gente vem, e aqui a parte que eu acho mais legal do apartamento, é essa vista aqui que você tem da cozinha inteira, né? Então aqui a cozinha, ela é grande, ela é muito grande. Aqui a gente tem 4,20 de parede, toda essa parede que ela tem 4,20, então para um apartamento, né, é uma big de uma cozinha. E aqui é um espaço para colocar uma mesa pequena de jantar. Tá vendo que tem o lustre ali? Acho que eles meio que tentaram centralizar onde ia a mesa, né? E a ideia aqui para nós desse apartamento, a gente vai colocar uma bancada bem aqui onde está a marcação no chão, tá? Então aqui vai vir uma bancada, eu vou filmar ao contrário para pegar a luz, né? Aqui é a nossa mini sacada, né? Mini, bem mini, como vocês podem ver, né? Mas para quem veio de um lugar que não tinha sacada, eu estou muito feliz, porque veja só, tem uma churrasqueira, né? Dá para fazer o quê? Uns 10 espetinhos aí, mas tá ótimo, não precisa de perfeita. Aqui é um buraco, né? Buraco do Papai Noel, você coloca aí o que você quiser, tudo que é de bom nesse buraco. Aqui tem uns 90 centímetros, tá? Eu gosto de falar as medidas porque eu vejo os vídeos, eu fico com um pavor que ninguém fala medida de nada. Então aqui tem 90 centímetros, tá? Então aqui, ó, meu pé fica assim, né? Dá pra fazer o agachamento aqui, ótimo. Ralo, sempre bom, né? Aí, agora eu falei aqui, ó, a favor da luz, né? Então aqui a favor da luz nós temos o desenho que a gente fez da bancada, para o móvel planejado vir aqui fazer a bancada. Inclusive, isso vai ser a única coisa planejada no apartamento, tá? Papo para outro vídeo também, que também vai ter, que eu vou comentar como é que a gente foi fazer os móveis da cozinha. Já adianto que foi modulado, mas eu vou explicar certinho para vocês como é que escolhe móveis modulados, tá? E para ter a medida certa e para não ficar um negócio meio enjambrado, que dá na cara que não foi planejado, né? Então aqui, esse apartamento, ele já vem com a instalação aqui do gás, né? Os 3 negocinhos. Por quê? Porque Curitiba é frio para chuchu. Então tem que ter, né? E ele já vem com 220, cara. Mesmo a gente estando no Paraná, que é 110 pela legislação, né? A tomada é 220. Por quê? Porque os caras são geniais. Que eles acharam muito interessante colocar 220. Eu agradeço. Aqui dá pra colocar uma lave seca 220. Aqui, 220 também pro aparelho de gás, tá? Aí aqui 2 tomadas, tá? Essa tomada com certeza a gente vai puxar para cima. Não vamos puxar para cima, não vou colocar nada aéreo, viajei. Então aqui vai ter a tomada de cima, que eu não sei para que vai ser usada, mas ela tem. E aqui tem as tomadas de baixo. No caso, essa aqui também 220 para um cooktop, tá? Saída de água para pia, obviamente. E aqui uma saída de gás, que não será usada, aqui vamos usar o cooktop de indução, tá? Mais uma tomada 220, mais uma tomada aqui que não falta, né? Assim que o brasileirinho gosta. O nosso apartamento anterior eram 3 tomadas para a cozinha inteira, né? Você que lute daí. Aí aqui, obviamente, interruptor. E esse interruptor, nós temos que descobrir, né? Que é um interruptor de Schrödinger, que ele liga ou não liga a luz. Não liga? Essa luz aqui não ligou, tá? Mas essa aqui ligou. Opa! Rapaz, não ligou, a outra que tava ligando também. Aê! Ó, esse lustre aqui, desculpa o dedo na tela aí. Esse lustre aqui é incrível. Ele tem uns glitters. E acho que o proprietário achou interessante deixar aqui, né, os novos moradores, no caso o cara da construtora, porque ele é um lustre muito bonito, né?
ele pensou, oh, que legal, vou deixar esse lustre pra galera, pra ela ficar maravilhada com o meu bom gosto, né? Eu vou compensar o que eu não fiz no piso no lustre. Ótimo, parabéns. Aí aqui, o outro lustre que eu falei que é maneiro também, e eu vou mostrar pra vocês mais de perto, né? Olha lá, apaguei a outra luz. Ei, coisa boa. Aí, ó, aí cada vez que você liga e desliga esse bendito lustre, ele liga de outra cor, ó. Viu? É branco, branco frio e branco quente, tá? Aí aqui, nós temos a visão, né, como se eu estivesse na bancada, olhando pra lá. Então eu vejo o banheiro, eu vejo o quarto do casal e eu vejo o quarto do escritório. Escritório, quarto de visita. Então vamos primeiro para o banheiro. Deixa eu ligar a luz do corredor. Tem uma luzinha aqui. E esse é o banheiro. Tá? Bem bonito. Tamanho bom, né? Padrão de apartamento, né, galera? Aqui, delírios, né? Isso aqui é um delírio. Pra mim, isso aqui, taca fora e faz de novo. Porque, né? Que coisa é essa? Tudo bem. Vamos seguindo. Privada, óbvio. 220 lá também. E a ligação de gás, né? Que é o chuveiro de regular ali. Ali o ralo. E o box tem tamanho bom, cara. Ó, o interessante é o quê? Cabe 2 pessoas. Né? Essa é a informação que vale aqui pra nós. Cabe 2 pessoas? Cabe. Eu aqui e outra pessoa ali. Cabe 2 pessoas. Esse é o que o apartamento do casal precisa ter. Aí, por exemplo, aqui. Abrimos a porta do quarto do quê? Do casal, né? Aí esse quarto do casal, por que esse quarto de casal, Nicole? É porque é o quarto que tem banheiro, tá? É o quarto que tem banheiro, então é o quarto do casal. Ali, os caras foram geniais, porque nós temos um interruptor em cima da cama, cara. É que tem que entender que quem construiu era um senhor, né? O dono da empresa, um senhor, os filhos dele têm mais de 50 anos, então eles não conhecem o que? Alexa. Então eles pensaram, nossa, vou colocar aqui, porque esses jovens que compraram nosso apartamento vão usar muito, né? Mal sabe ele que a gente vai falar, Alexa, liga a luz. Alexa, desliga a luz. Qual que é a ideia aqui? Guarda-roupa de fora a fora, esquece as tomadas aí, ninguém precisa de TV no quarto, né? Você tem TV na sala. E a cama aqui, né? Cabeceira lá, pé aqui, dá certo. É que a metragem parece pequena por causa desse piso, né? De gosto duvidoso. Mas se o piso fosse único, ia parecer bem grande, né? Afinal são 62 metros quadrados. É bom, tamanho bom. E aqui é o quarto, escritório, gamer, PC, família, visitas, dormem no quarto e cachorros, que eu também vou colocar o quartinho dos cachorros aqui também, tá? Então aqui tem essa saída aqui, nunca, jamais será usada. Né? Ali tem uma casa feia, né, do lado, mas isso acontece. A rua ali, aqui, vocês não sabem, galera, eu tô lá em Gramado, Camboriú, sabe aquela rua que desce lá, ó, o carro lá, como ele vem, igual Gramado, Camboriú, cara. Topster. Aqui, o resto do quarto. Esse quarto aqui ele é muito bom, se eu não me engano, ele tem 3,50 nessa parede aqui. Dá pra colocar muito PC, 2. Com muito é 2 PCs. 2 PCs, um roupeirinho aqui. E aqui eu vou colocar aquele famoso sofá. Não vou falar na caixa, porque eu não tô sendo patrocinado, né? Inflow e etc. Aquele sofá que vira cama. Aqui. Topster. E acabou, galera. Esse é o tour, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aqui em Curitiba, o metro quadrado gira em torno de 10 mil reais. Então, se você quer pegar um apartamento, por exemplo, de 35 metros quadrados, você vai gastar em torno de 350 mil, no mínimo, dependendo da região. Então, a dica principal seria que quanto mais longe do centro, que é uma dica óbvia, o preço do imóvel vai diminuir. Só que existe uma região de Curitiba, que é um novo município. É um município que foi fundado recente, acho que deve ter uns 30, 40 anos, se eu não me engano. E ele parece um bairro de Curitiba, mas não é um bairro, é um município, entendeu? Então aqui tem prefeitura, tem câmara, tem tudo que um município tem, mas ele faz divisa completa ali com Curitiba. Inicialmente tinha um espaço vazio entre Curitiba e Pinhais, que foi aqui onde a gente comprou o nosso apartamento. E agora ele está sendo todo completado, né, pelo fenômeno da urbanização, né, galera? Urbanização é o que vai acontecer, não vai ter mais pedaço de terra vazio nesse lugar para a gente morar. Então aqui em Pinhais o metro quadrado tende a ser mais barato por ser uma região ainda em desenvolvimento. Então não vai pegar aqueles 10 mil reais o metro quadrado de Curitiba. Por exemplo, o nosso apartamento, ele custou 369 mil por 62 metros quadrados, com elevador, com sacada e com vaga coberta.
que eu estou elencando esses três? Porque isso é muito raro de acontecer. Ou você pega um apartamento por um valor bom que não tem elevador, ou que não tem sacada, ou que não tem vaga coberta. As regiões lá do centro, principalmente, é difícil você achar apartamento por um valor bom, que seria apartamento antigo, com vaga na garagem. Então, isso é um ponto principal de você comprar em outro lugar que não seja a região ali de Curitiba propriamente dito, de comprar, por exemplo, em Pinhais, que o metro quadrado não vai seguir a valorização de Curitiba por ser um município ainda em desenvolvimento. Só que não para por aí. A dica principal que eu usei aqui nesse apartamento foi que eu estava procurando ele, né? Não ele em específico, eu estava procurando apartamentos. No caso, a gente demorou 2 meses para achar esse apartamento aqui em específico, porque ou era muito caro, ou não tinha vaga coberta, ou não tinha elevador, ou não tinha sacada, N coisas. Ou era numa região extremamente perigosa. No caso, a gente foi ver um apartamento que ficava no Água Verde. A gente chegou lá para ver o apartamento do Água Verde e ele ficava no início do Parolim. Eu pensei, não, de boa, né? Porque Água Verde, Parolim, não é a mesma coisa, né? Mas era a divisa. Então eu pensei, não estando dentro do Parolim, porque Parolim, para quem não conhece Curitiba, é uma das regiões mais perigosas daqui, né? Porque tem muita desigualdade social e tal, e tem muito morador de rua, noia, e por aí vai, né? Então, ele tipo de pessoas tem lá no Parolim. E eu pensei, não, é o Parolim, né? Não vai ser divisa, não vai ter nada de mal. A gente foi nesse apartamento, a gente saiu de casa num domingo lá de Paranaguá, a gente veio para Curitiba única e exclusivamente para visitar esse apartamento. E quando a gente chegou lá, a hora que a gente saiu do carro, que era 4 horas da tarde, que a gente saiu para encontrar o cara da corretora, andamos em volta, tranquilo. Tudo zero. Aí a gente viu o apartamento e tal, apartamento antigo, né? Um monte de coisa mascarada no apartamento. A gente falou, não, dá pra ser, né? Quando a gente começou a conversar com o corretor de frente pra janela, a gente via um morador de rua passar, devia outro. Aí com um saco de lixo, carregando nas costas, carregando um monte de muamba, carregando um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, tá complexo, né? Daí teve uma hora que a gente pegou, eu falei pro Renan, né, vamos contar. A gente contou 20 moradores de rua passando ao mesmo tempo naquele lugar. Enfim, não pela pessoa ser morador de rua, né, mas dava pra ver que era uma região que era perigosa, porque além de ter morador de rua, tinha outros tipos de pessoas também ali da região, que a gente conversou. Por exemplo, como morador do próprio prédio, ele falou que tinha sido... tinha ouvido tiros do apartamento dele. Eu perguntei, né, se era comum isso. Ele falou, não, acontece só todo mês. Eu falei, bom, todo mês? Topster. Aí a gente pegou e foi embora, né? Acabou o sonho, era um apartamento bem grande, era 400 mil por 100 metros quadrados, né? Aí você pensa, alguma coisa tinha que ter de errado, óbvio, né, que tinha alguma coisa de errado. No momento que você pisasse o pé pra fora, você iria, né, poderia não existir mais, dependendo daquela situação. Enfim, aqui o que eu fiz foi ter procurado direto com o proprietário, entendeu? Em vez de ter ido atrás de corretor, de imobiliária, de outras coisas, eu vi o anúncio na OLX, se eu não me engano, ou naquele outro, Laranjinha, que eu não sei o nome do site. Eu vi o anúncio e eu procurei o apartamento no Google Maps. Essa que é a dica de ouro. Procure apartamento no Google Maps. Aí você coloca o bonequinho para andar na rua. Aí no Google Maps, se você levar sorte, o Google Maps vai estar desatualizado, né? Porque não atualiza. Esse que é o bom do sistema. Use o sistema contra ele. Primeira dica. Não, quer dizer, segunda dica. Terceira, sei lá. Use o sistema contra ele mesmo, entendeu? Ele vai estar desatualizado. E aqui a gente pegou na época que estavam construindo ele. Estava em tijolo. No caso, só era tijolo do lado de fora. E tinha vários números já de imobiliária. Só que daí eu olhei o único número que não tinha logo de nenhuma imobiliária, era só um número. Aí eu mandei mensagem para esse número, cachorro aqui, mandei mensagem para esse número e através desse número eu perguntei se a pessoa era proprietária desse condomínio aqui. E ele falou, não, mas eu conheço o proprietário, e passou o número direto para o proprietário. Então nisso, o apartamento foi de 390 mil para 369 mil, porque eu negociei direto com o proprietário e a gente não pagou a taxa da corretagem. Então ele descontou completamente a taxa da corretagem e a gente ficou com ele sem pagar essa taxa e a gente fez o negócio direto.
A gente só não fez todo o processo direto porque eu contratei um despachante que tinha contato com a Caixa, fazer toda aquela burocracia para fazer o financiamento, né? Porque eu não tenho 369 mil da cartola, né? Eu sou só uma jovem de 27 anos aí que não tem 369 mil para dar um apartamento, né? Então ele é financiado pela Caixa, a gente contratou um despachante e o despachante, gente, ó, eu não caí no conto do vigário, que eu quase caí. Eu fui com uma mulher de uma imobiliária e ela queria me empurrar o despachante dela, porque ela não queria o despachante que eu já conhecia. Isso não existe, tá? Você contrata a pessoa da imobiliária, que só vai fazer a ponte entre você e o proprietário do imóvel, e o despachante. O despachante, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o contrato na Caixa, ele vai emitir o registro do imóvel, ele vai fazer o ITBI do imóvel, ele vai fazer toda essa burocracia que a gente só não entende nada, só vai lá e paga. Entendeu? E, então, o despachante aqui a gente pagou 1.400 para ele fazer todo esse serviço. Poderia ter sido feito pela gente? Poderia. Sei fazer? Não sei fazer. Então, se você não sabe fazer o bagulho, é melhor não se meter a besta, entendeu? Você dá para outra pessoa fazer, para você não passar nervoso. Então, as principais dicas são essas, galera. Não procure imóvel no centro de Curitiba. Busque uma região perto do seu trabalho, mas que não seja propriamente o centro, né? Bairros nas pontas e, muito principalmente, venham aqui para Pinhais, porque vai se desenvolver muito e vai super valorizar os imóveis aqui, porque não tem mais onde socar gente, né? Você tem que expandir. Então, se você não está conseguindo socar gente no mesmo lugar, tu expande para outra região. E onde está expandindo é aqui. Inclusive, vai sair um Condor novo aqui, o maior de Curitiba, de região. Tem um Atacadão 5 minutos daqui, tem Balarote, tem Leroy Merlin, tem McDonald's, tem Burger King. Nossa, deviam me contratar para fazer propaganda de Pinhais, né? Mas enfim, e é isso, e tem que procurar imóvel direto com o proprietário, tá? Vocês economizarem aí 30 mil, que nem a gente economizou. Então, 30 mil para quem está comprando o primeiro apartamento aí é uma grande diferença. Não é o nosso primeiro apartamento, ele é o nosso segundo apartamento que a gente comprou no Minha Casa Minha Vida antes desse, né? Então a gente já usou tudo que tinha para usar de benefício no outro. E agora a gente comprou esse. E se vocês tiverem com alguma dúvida daqui da região, que eu posso falar de Pinhais para vocês, eu posso falar de como que é esse processo com a Caixa, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui na DM que eu vou responder a todos vocês. E vão atrás do apartamento de vocês, galera, que vale a pena, tá? Porque pagar aluguel ninguém merece.